Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez. Hoje nós continuaremos o nosso estudo com o livro de Romanos. Hoje, capítulo 10. Estaremos vendo hoje Romanos, capítulo 10. Que bom que você está presente aqui conosco. Nós gostaríamos que você já pudesse dar aquele likezinho para a gente. Se você não é inscrito no canal, que você possa inscrever-se no canal. Por que você tem que dar esse like? É porque o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo e que vai poder compartilhar com outras pessoas do YouTube. E inscrever-se no canal e ativar o sininho é porque quando nós colocarmos qualquer vídeo, você irá receber uma notificação de que nós estamos trabalhando com mais um vídeo. Nós gostaríamos que você nos ajudasse nesse trabalho. Nós estamos muito felizes porque mais um dia estamos reunidos aqui. A Central de Estudos Adonai, ela vem trabalhando para que possamos estar juntos, dando ensinamento para todos aqueles que querem. Se você quer participar da aula ao vivo, via internet, na sala de aula, compartilhando conosco, estudando, debatendo, você poderá participar. Para isso, você tem que entrar em contato conosco através do WhatsApp, na Central de Estudos Adonai. O DDD é 85, o telefone 996-555555. Nós estaremos aqui, reunidos e esperando por você. Vamos começar agora a nossa aula. Será um prazer estar junto com você. Eu sou Jaime Ferreira e quero lhe conhecer. Por isso, entre em contato conosco. Será um prazer conhecê-lo também. Vamos lá? Estaremos agora iniciando mais uma aula. Romanos, capítulo 10. Pois vamos começar. Eu queria começar orando. Eu estava vendo que a gente poderia começar orando? Toda vez orando. Pode ser. Porque aí eu acho que é um momento assim que a gente entrega, né? E fala, Deus, por favor, tem misericórdia e nos dá conhecimento. Não depois, né? Que a gente está falando depois, você, obrigado pelo que a gente... Mas não, Deus, a gente precisa aqui da tua ajuda. Amém. Eu vou orar. Tá. Paizinho, eu quero te entregar esse momento, Senhor, eu quero te agradecer também pela vida de cada um que está participando. Senhor, eu quero te pedir realmente, Senhor, tenha misericórdia de nós, a gente está aqui disposto a aprender a tua palavra, a gente te convida para estar aqui com a gente, fala aos nossos corações, nos revela coisas que a gente talvez não tenha prestado atenção enquanto a gente leu, mas que o Senhor possa estar falando muito aos nossos corações, para que a gente venha estar aprendendo mais da tua palavra. Eu confio muito em Ti, eu acredito muito naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, e eu te trago esse momento de uma forma assim, para te louvar e engrandecer o Teu nome mesmo, Senhor. Então, traz para a gente tudo aquilo que é necessário nesse momento. E eu te louvo, engrandeço o Teu nome. Amém. Eu acho que foi um pouquinho... Eu lembrei muito do que a gente falou ontem, né? Que tipo assim, Deus era ingrato, aí quando eu li assim, vixe, menina, é isso mesmo. Assim que eu li, eu lembrei que tu falou ontem, eu até coloquei muito o Romanos 9. E o que a gente estava conversando outro dia a respeito de, não sei se foi a Nata, se foi você que falou, que é como se Deus tivesse escolhido, assim, um povo que ele cuida como se fosse, tipo assim, com cuidados especiais, mas esse povo não estava, tipo, dando a importância devida para esse tratamento especial. A gente conversou sobre isso um dia desses também. Pois é. Quando eu vi, eu também pensei assim, vixe, menina, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele vem confirmando as coisas, às vezes com palavras diferentes, né? Mas ele vem confirmando, assim, o que ele tá falando desde o começo. O que eu entendi aqui, assim, que foi muito claro para mim, foi quando o capítulo 9, ele fica como se fosse muito triste, né? Ele expressa muita tristeza no início por conta da situação.
E aí esse capítulo, eu vejo, tipo, responde muito a respeito da tristeza dele. Porque eu vejo assim, é como se fosse, é o povo dele também. Sim. Paulo faz parte disso. Então eu entendi como se fosse a tristeza dele, é ver isso sempre, entendeu? Isso sempre ver, tipo, o último agora, o último versículo que fala, vendo novamente o povo judeu negando, rejeitando aquilo que Deus está dando, que Deus está mostrando. É tipo assim, nossa, de novo. Aí eu praticamente, quando eu li, eu falei assim, cara, é isso mesmo, ó, agora eu estou entendendo por que o Paulo expressa tanta tristeza, a ponto de falar assim, se fosse possível, eu até me afastaria de Cristo para, se fosse dar algum resultado nisso. Né? Pelo menos foi essa percepção que eu tive. Eu até marquei, Nath, tu falando aí, eu marquei o 2º e o 3º versículo, que porque ele, no primeiro ele volta a repetir, que se eu pudesse, eu fazia que eles fossem salvos, né? Aí ele explica que, tipo, eu sei da dedicação de vocês, só que tipo, no meu é entusiasmo sem entendimento, mas o teu é zelo, né? Porque, tipo, eles se cuidaram demais, mas com o principal não se tocaram. Aí eu até coloquei uma coisa que eu tinha lido, que eu achei muito interessante, que falava assim, ó, corações orgulhosos e mentes fechadas impedem a salvação de muitos. E aí, que eles ficaram tão orgulhosos e fechados para o que eles achavam que era só deles, que acabaram não olhando o que Deus tinha aberto para todos, né? E aí eu acho que é uma lição para mim, não é subestimar o que Deus pode fazer. Não querer colocar na minha caixa a caixa da minha cabeça e moldurar o que Deus pode fazer e achar que ele é capaz de fazer só aquilo que eu tenho como entendimento. E sim pedir a Deus para que eu possa entender o que ele tem a fazer, né? Eu fiquei muito isso na cabeça, porque eles infelizmente molduraram a salvação que eles achavam que era e simplesmente achavam que assim nunca ia mudar, ia ser assim para sempre e Deus não podia agir de outra maneira, né? Assim, não é nem de outra maneira, mas agir da maneira que eles achavam que Deus ia agir, né? E não que era realmente a ação de Deus. Eles não conseguiram enxergar. É verdade, eu acho que faz muito sentido para mim. Acho que eu lembrei agora, eu tô falando, eu lembrei muito a respeito do 8º capítulo, que fala, né, muito sobre a liberdade que a gente tem no Espírito, a libertação pelo Espírito, que somos libertos pelo Espírito, que eu até tinha falado naquele período, né, que eu tinha anotado, tipo assim, somos libertos pelo Espírito, somos a habitação do Espírito, temos a mente do Espírito, o Espírito testemunha ao nosso interior. E aí, lembra muito nesse lance, tipo assim, que é muito interno, é muito espiritual, não é só o fazendo, entendeu? Não é só isso, é você realmente ter o Espírito Santo dentro de si para realmente executar aquilo que é a verdade. Não só executar por ações, porque tem que fazer, mas sim porque dentro de você há algo que faz com que você execute. Eu acho que é isso, né? Isso pra gente faz total sentido e que bom, né? Porque o Espírito Santo veio. Aí, como eles não entendiam, e eles focaram muito nessa automatização do negócio, ficou nisso, fechou o coração. Isso aí, eu lembrei do próprio Paulo, porque Paulo era um cara que sabia muito da lei. Antes mesmo de acontecer aquilo, de Jesus aparecer, ele ficar cego. Era um cara que estava literalmente cego por conta da lei. E estava perseguindo a Cristo. Perseguindo as pessoas que tinham fé, né? Ele estava perseguindo as pessoas que tinham fé, entendeu? Porque ele era cego pela lei. Só vivia pela lei. Ele não via Cristo. Porque Paulo, ele não via Cristo antes, né? E aí, quando eu vi isso daí, eu lembrei muito sobre essa história dele. Tipo assim, quando eu li, eu lembrei muito, que eu falei assim, cara, será que foi por isso que ele sentiu tanta dor? Que era tipo assim, nossa, exatamente, eu sei o que é isso. Identificando, eu né? sei o que é isso. Eu sei o que é isso. É tanto que no capítulo 9,
ele fala diretamente para o povo dele, porque ele fala irmãos de carne no início do capítulo. E nesse início aqui do capítulo 10, ele fala irmãos, então ele está falando já para todos os irmãos em Cristo que estavam lá naquela igreja, entendeu? Não só especificamente para os judeus. Sim. E aí eu lembrei disso, eu pensei assim, cara, é muito doido, né? Tipo, ele sabe o que é viver nessa cegueira. Nessa cegueira, não engano, né? Ele viveu nessa cegueira e Jesus precisou fazer o que fez com ele para que ele visse que era mesmo. E ele é muito grato por isso, porque abriu os olhos dele. E aí eu acredito assim, que quando ele via a galera fazendo isso, porque tanto ele era muito conhecedor, e dá para ver pelos livros dele, como é que ele escreve. Ele é um cara que tinha um conhecimento muito amplo, e era um cara muito sábio também, nas palavras e no que... Então, eu acho que ele ver isso daí era difícil, porque era tipo assim, o próprio povo de Deus tá preso naquilo que não era para estar, entendeu? Tipo, enfim, aqui vai falar, na própria coisa que a gente vai ver, vai falando. E o mais legal é que, tipo, ele era a pessoa certa para falar sobre isso, né? Porque ele viveu tudo isso. Aí a gente vê como é legítima a compaixão dele pelos judeus, pelo povo que ele fazia parte e que ele foi um dia aqui. Ele se identifica, né, com a situação deles. E eu acho massa, que eu acho que Deus usou muito ele por esse motivo, porque, tipo, ele era um exemplo. Ele era o exemplo do judeu que seguia e fazia tudo que a lei, e fazia a mesma coisa que eles faziam, e agora ele estava, como ele enxergou, agora ele estava falando, gente, não é assim. Eu tô vendo agora, eu não estava vendo, mas eu tô vendo. Tipo, abre o olho vocês. Ainda dá. Aceite que isso aí não é lei, é fé mesmo, vamos crer e tal, que já foi justificado. E é muito forte esses dois versículos. Eu marquei também o 2, o 3, né? A justiça, Deus procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Que isso é muito forte e muito atual. Eu acho que é algo contínuo. O quê? Qual é o versículo que tá falando? O 2 e o 3, porque o 3 ele fala, né? Primeiro o 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tipo assim, eles queriam fazer as obras, eles faziam a aplicação da lei, eles queriam fazer direitinho, né? Mas não com entendimento, né, do porquê daquilo ali, tipo, de forma mais profunda. É isso que eu entendo quando ele fala nesse versículo. E aí depois ele vai no versículo 3. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Entendeu? Aqui a justiça sempre é no lance também de crença, de fé, né, nessa linha. Sim. Né? Então ele começa a estabelecer a própria justiça de Deus, a própria justiça deles mesmos. Sim. Em relação àquilo que vem de Deus. Acabaram que não se sujeitaram a que vem de Deus, né? Que vem falando. E aí eu fiz assim, eu marquei desse jeito, ó. Eu marquei o 2, o 3 e o 4. E aí pula com uma sequência de leitura do 10, o 11 e o 12. Aí eu vou ler só porque é como se fossem continuações, entendeu? Ele não faz aqueles pulos. Que aí vai, né? Ó. Eu marquei também, eu mesmo. Eu também marquei. Assim, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí pula por 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Que isso aqui é ele repetindo o que ele colocou no capítulo 9, no versículo 33, sobre a pedra de tropeço. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que eu mesmo é o Senhor de todos, e é rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele vai falando sobre o plano de salvação, como é que é a salvação, né? Que é aquele que crê.
Pois é. Eu achei legal, eu marquei isso, e o que eu achei legal foi uma coisa que eu vi, que falando de que a questão de confessar o nome de Deus, nesse contexto, ele fala pelo fato de que quando alguém, naquela época, se declarava cristão, ele meio que marcava uma sentença de morte, porque os cristãos eram perseguidos. Então, o fato dele se autodeclarar cristão naquela época, ele já seria perseguido e morto, provavelmente. Então, por isso que ele dizia que se você se declarar, você vai ser salvo. Porque quando você se declara, é porque você tem fé mesmo, porque você sabe que você vai ser morto. Eu já ia dizer, era um passo de fé gigantesco, né? Aí por isso eu vi, porque, tipo, eu vi sobre isso, porque às vezes a gente pensa, só vai ser salvo quem abrir publicamente. Mas naquele sentido, porque ele já tinha certeza que aquela pessoa ia ser salva, porque a pessoa tinha que ter uma fé muito grande para poder se declarar. Minha filha. É verdade. Isso é verdade. Eu nem tinha pensado, assim, parado mesmo para pensar isso dessa forma. Pois é. E eu marquei o 15, porque eu acho muito bonito esse versículo, de que ele fala, que ele retraz o que tem nas escrituras, né? Que é até o que tem... Pra gente pregar, né? Anunciar o evangelho, né? Isso. Também marquei. Eu acho que nesse versículo, que como são os pais dos mensageiros, que é tipo... Porque esses mensageiros é que levam as boas novas, que é o que faz com que a fé se espalhe, né? E aí eu acho muito bonito voltar a lembrar que a gente precisa ser mensageiros. Verdade. O que eu pensei, o 14, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram. O que ele estava falando antes, né? Que se eles não crerem em Cristo, ele não vai ser... Aí eu acho que é uma consequência de perguntas que geram pensamentos. Entendeu? Tipo assim, como invocarão aquele quem não creram, entendeu? Tipo assim, se não creu, como é que invocarão? E aí, como crerão naquele que nada ouviram? Né? Que é necessário. Aí ele vai, tipo, trazendo aquilo lá. Tipo assim, tá trazendo de volta. Que é isso, menina? O menino tá me doidando aqui. Ao vídeo. Aí ele fala, né? E como crerão naquele de quem nada ouviram, né? Que aí eu acho que ele tá trazendo à tona tudo aquilo que ele falou antes, no início aqui, pro pessoal, entendeu? Tipo assim, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se propagar? Como é que as coisas que Jesus falou, que era pra gente ir, fazer discípulos, essas coisas e tal, vão acontecer se vocês não creem, entendeu? Se vocês não escutam, tipo assim, vocês e como crerão naquele de quem nada ouviram, entendeu? Tipo assim, escutaram, então como é que crerão? E propagar mesmo, como que o mundo inteiro vai saber a respeito da mensagem se vocês ficarem calados? Vamos colocar essa fé para se movimentar, né? É importante crer, é importante pensar na própria salvação, mas também pensar no outro. Isso que até hoje, né? Que o próprio Paulo estava fazendo, né? Ele estava propagando para os que não estavam vendo. Porque isso aqui é tipo assim, é você. Olhar para você. Não é tipo assim, não é em relação à missão, mas é tipo assim, você crê naquele, porque se você crê naquele, você vai ouvir e você vai falar. Sim. Porque é o que ele fala aqui, né? Tipo assim, porque é por consequência. Primeiro você tem que crer. Se você crer, você vai ouvir. É a segunda pergunta, né? Como que nada ouviram, né? Aí a outra você vai falar, que você vai pregar, né? E se você prega, você vai ser enviado, você vai ter que ir. Exatamente. Entendeu? Mas, não, então, eu acho que é isso. Eu, pelo menos, eu primeiro vejo.
Eu acho que essa é de trás para frente. Eu acho que é de trás para frente. Exatamente. Certo? Primeiro tem que ter alguém que mande a mensagem para que eles ouçam e a partir daquilo eles creem. Quem nós entendeu? enviaremos? Se não é quem prega. E como ouvirão? Mas porque Crendo. então ele vai fazendo uma pirâmide ao contrário. Ao contrário. Isso. A gente Porque vai... primeiro tem que alguém mandar a mensagem. O primeiro a mandar a mensagem foi Cristo, que fez aquilo. Então, é por isso que eu tô... Então, é por isso que eu tô falando isso, porque para mim a mensagem já foi enviada. Não, mas tá chamando a atenção do povo lá para que eles possam se dispor a fazer isso. Como é que eu não vi isso? Eu não vi isso, é por isso que eu tô questionando, entendeu? Sei. Eu posso estar errada. Mas o que eu vi foi tipo assim, a gente volta a alguns versículos, ele tá falando justamente sobre crer para ser salvo, né? Uhum. Ele dá uma consequência para a salvação, porque a gente tem que confessar, a gente tem que crer, entendeu? Vamos lá para o 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. É isso que eu vi, entendeu? Posso estar errada. Foi algo que eu pensei. Não, você não está errada, não. É só outra forma de pensar. As duas coisas estão certas. Mas tipo assim, talvez a sequência, entendeu? Tipo assim, o que eu penso é, tipo assim, ele está falando sobre isso ali, que é preciso crer. Creia, e aí ele questiona agora. Tipo assim, se você não crê, como é que você vai invocar se você não está crendo? Primeiro você crê, você escuta e você crê. Você crê. Aí depois você crê naquilo ali, mas eu tô entendendo agora o que é mais ou menos. Eu vou ler como tem na minha, para ver se faz sentido. A partir do 12, tem assim, nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Ele vai chegando assim num ponto. Aí vai, pronto, aqui a resposta é verdade. Entendeu? É verdade. A gente primeiro precisa se dispor através da fé que a gente tem em Jesus, levar a mensagem de Cristo adiante, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas creiam, para que as pessoas sejam salvas. Uhum. Assim como nós fomos, através da nossa fé em Jesus, né? E aí, que o mais massa é que o nosso papel é falar. Assim como Paulo, ele falava e gostaria muito, mas ele não impõe, não chega... Né? Ele tenta explicar. Ele mostra a verdade, né? Tal como ela é, clara, né? Eu marquei o versículo 17, que diz assim, na minha Bíblia, né? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Que é o 17. Que a fé vem por ouvir a mensagem. Ou seja, se a gente não tivesse tido acesso a essa mensagem sobre Jesus, acerca de Jesus Cristo, nós não teríamos tido a oportunidade de gerar fé no nosso coração. Então, da mesma forma, para que as pessoas tenham essa fé gerada, eu acredito que o Espírito Santo que habita em nós quer nos usar para levar essa mensagem adiante, para que essa fé seja gerada em outros corações. Porque sem essa fé é como se a gente vivesse como Paulo vivia, naquele engano de achar que está fazendo as coisas direitinho, de viver segundo as próprias escolhas e vontades e atitudes e leis, só que a gente está meio que cego pela falta da fé, como se a fé fosse uma coisa que trouxesse claridade para a nossa visão e a gente passasse a enxergar tudo diferente quando a gente tem fé. Muito massa. Massa. Muito massa. E o que eu acho legal, que ele usa muito a questão do ouvido, falar, porque lá só tinha o meio de comunicação dele ir para público e falar mesmo, né? Sim. E hoje em dia a gente tem vários recursos. Verdade. Por meio de se fazer ouvido, né? Verdade. Então
Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque a gente vai ter desculpa zero, né? Porque eu acredito que Deus acabou deu inteligência para a construção disso e usando também para aumentar a propagação do nome dele, né? Quando a gente vê que existem inúmeros países que possuem, que conseguem ainda chegar, muitos têm com muita dificuldade, né? Mas que por conta dos existir ditaduras, de restringir, né? Isso. Mas ainda assim, muitos que não tinha zero na cultura deles, porque alguma parte do cristianismo ou sobre Cristo, muitos já conseguiram hoje em dia ter igrejas dentro, então é muito massa, e ver como Deus facilitou muito a nossa vida para a gente exercer isso daí, então acho que a gente tem que falta a nossa ação mesmo, né? Pegar isso daqui e falar, tá bom, beleza, Deus, tô entendendo, né? E essa parte que eu tava com dúvida, né? Tava vendo de forma contrária, ela é respondida nos versículos anteriores. Já ia falar em inglês, nos versículos posteriores. Sim. Tá certo? Posterior. No 16, né, 17, que ele vai falando justamente esse 17 aí, né, que a Adriele leu. Verdade. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, né? Eu estava lendo aqui, que vocês estavam falando, tá, prestando atenção, lógico, no que vocês estavam falando, também estava dizendo, é mesmo, isso aqui, tá. Quando ele começa aqui a falar meio que a comparar que uma nação que não era a nação escolhida vai gerar ciúme para quem era a nação escolhida. Ele começa a comparar judeus e não judeus, mas fazendo essa comparação meio que para criticar os judeus que se fecharam, né, para Jesus. E dar essa chibatada no final, né? Por que vocês acham que ele fez isso? Assim, qual foi a percepção de vocês? Eu achei muito doido, porque ele foi bem duro, né, isso aqui? Foi. Na verdade, no 18, logo depois que do 17, eu estava vendo aqui que ele fala, mas eu pergunto, né? Eu falo da retórica lá. O povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Ele fala, sim, eles ouviram. Tipo assim, é muito forte, porque é como se ele dissesse, Deus deixou para ser ouvido para todo o povo de Israel. Ele deixou na lei, porque aí ele vem trazendo esses versículos, né? Ele deixou na lei bem claro para eles ouvirem. Só que aí, na minha cabeça, vem a falta da fé. A falta da fé. E o que eu tinha anotado aqui nessa parte é porque, tipo assim, eu botei assim, as escrituras claramente dizem que os judeus sabiam que o plano e a missão de Deus incluíam os gentios. Porque o que ele está pegando aqui é o Antigo Testamento, onde que eles tinham acesso às profecias em relação e às promessas, na realidade, né? As promessas em relação que era para todos. Aí ele cita aqui, na realidade, ele só vai pegando o que já foi Moisés citado. E cita Isaías, né? Já foi citado pelo profeta Isaías, que Isaías, no caso, era profeta, então ele foi falando aqui, né? Então ele só vai perguntando, vai mostrando assim, tipo assim, já ouviram, já foi dito, né? Já foi anunciado isso daqui, né? Que aí é tanto que ele confirma, sim, de novo, né, Fernando? Aquele esquema que às vezes confunde a gente, que a gente apanha, né? Pergunta e responde, né? Mas pergunta, porventura não ouviram? Sim, né? Aí ele vai falando, tipo assim. E aí depois ele vai falando que vai ter ciúmes, né? Como tu perguntou aí. Sim. Adriele. Parei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Aí ele vai e bota desse jeito, né? Pergunto, no 19, pergunto mais. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia. Porque aí, tipo assim, não tem desculpa, já foi dito. Porque como eles eram pessoas que seguiam as leis, né? Eles seguiam as escrituras. Sim. Então ele está só lembrando, já foi dito. Isso aí já tá nas escrituras, tá nisso aí. E deixa bem claro que
Que é isso. E aí ele continua no 20, né? E fala: Isaías a mais se atreve e diz: fui chamados pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aí, quanto a Israel, porém, diz, que Isaías diz, né? No que ele escreveu, né? Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Pois é. Aí eu acho que aqui é mais relembrando tudo aquilo que Deus deu de oportunidade para Israel em relação às promessas e às coisas que ele tinha falado. Não tem desculpa, né? Porque como Eu acho o seguinte, é que... Acho que travou lá no Fernando. Foi. Eu acho o seguinte, em relação ao que ele vem falando aí, ele vem falando do povo de Israel, certo? E ele vem falando, comparando o povo de Israel conosco, aqueles que pregam, aqueles que levam... Os não-judeus, né, mas que acreditam. Aqueles que levavam a mensagem, certo? Ele vem, porventura não ouvirão, o 18, né? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente sensata vos porei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. É aquele negócio, e no final ele vem dizendo, mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Por quê? Porque o povo de Israel era desobediente a Deus, não atendia a Deus, mas ele tem um amor tão grande por esse povo, né? Então, na certeza de que quando nós formos levar a mensagem, quem irá, quem falará, quem procederá a palavra de Deus? Porque quando você está disposto a ir, se prepare, porque vai aparecer gente com ciúmes, vai aparecer gente contra, tentar derrubar, não concordar com você. Então, eu acho que a comparação que ele faz é desse jeito aí. Interessante. Eu acho aqui, pai, que ele está falando para o povo mesmo, por causa que, como os judeus eles não aceitavam os gentios entrarem como se fossem gentios sem a circuncisão, sem o guardar do sábado, sem as leis, né? Só pela fé. Porque tinha coisas que eles continuavam, tipo assim, a restrição de alimentação, o guardar o sábado, as festas, a circuncisão, tinha essas coisas assim, que eram muito fortes deles, tradições, que eles estavam querendo e exigindo que os gentios fossem assim, entendeu? Mas, o que eu acredito que o que Paulo estava querendo falar aqui era, tipo assim, a palavra de Deus em relação aos gentios e a todos não tinha exclusividades, entendeu? Não tinha exclusividades. E aí... E aí, tipo assim, o que eu vejo quando ele fala assim, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente sensata, eu vos provocarei a ira. Quando ele fala isso daqui, eu acho que é o que está acontecendo. Tipo assim, eles estão com ciúmes em relação àquilo que é deles. Eles confundiram. Eles acharam que a responsabilidade era exclusividade. Entendeu? Sim. Na realidade, eles foram eleitos para ter uma responsabilidade de propagar aquilo que Deus estava dando a oportunidade de dar para eles de forma privilegiada. Privilegiada, sim. É isso que eu vejo, entendeu? Nessa parte aqui, que eles estavam tipo, guardando aquilo ali como se fosse exclusividade, não como pegando aquilo ali como responsabilidade de ir e falar, de pregar, de anunciar, porque aquilo ali, que é a vocação deles, essa parte aqui que Paulo utiliza, é como se são
primeiro ele utiliza as promessas e agora ele utiliza as profecias, o que ia acontecer por causa que o povo, né? O povo foi guardando, foi vendo como exclusividade ser um povo escolhido por Deus. Somos escolhidos por Deus. Nós temos o privilégio, podemos fazer o que a gente... porque no início ele vai falando, pegando pelo menos que eu entendo, né? No início que ele vai falando sobre... deixa eu ler aqui só essa parte para lembrar. E esse ciúme seria para dar entrada para os gentios, né, no caso. Eu acredito que esses ciúmes que ele está falando aí é mais desse daí, entendeu? É tipo assim, é o povo com ciúmes de entrar num canto que é exclusivo. É meu, entendeu? O que eu estava falando, isso aqui é meu, entendeu? É tipo assim, por quê? Porque eles chegaram a um ponto onde que vai o versículo 2 e o 3, né? Que vai falando que eles têm zelo sobre a lei, mas eles não, é como se eles não tivessem realmente a palavra guardada no coração. Aí Paulo está mostrando a palavra para eles. Tipo assim, a palavra falou, vocês têm uma missão, vocês têm uma vocação, vocês são exclusivos? Não. Vocês são privilegiados, é diferente. Vocês têm uma responsabilidade. Deus deu uma responsabilidade para a gente, o povo privilegiado, de proclamar para todos é isso que eu vejo, entendeu? Então, sim. A gente pode trazer sim para o nosso lado isso daí que eu vejo. O privilegiado quem é? Somos nós que temos acesso à palavra, temos acesso temos acesso à palavra, temos acesso a uma vida onde a gente pode ter a liberdade de proclamar a nossa fé e falar sobre ela. Temos acesso a isso tudo. Temos acesso a isso tudo. E muitas vezes a gente não valoriza a própria palavra. Verdade. Né? Tipo assim, sem buscá-la, sem vê-la de fato para guardar no coração, somente para pegar como lei, né? Pegando como lei, novamente, que aí pega o 2 e o 3, que aí não fazer da própria justiça, mas sim reconhecer e deixar a justiça de Deus entrar e prevalecer. Eu vejo muito mais como isso, entendeu? Como essa responsabilidade que os judeus, que a gente pode falar como os cristãos atuais, têm, que não ser privilegiado, não ser exclusivo, como se fosse assim, eu tô aqui no meu mundinho salvo já tenho tudo, já aceitei a Cristo, já vou para a igreja, faço isso e pronto. Não é assim. Não é viver na bolha, né? Isso, você ver isso como uma responsabilidade agora. Você creu, você tem conhecimento da palavra, a sua responsabilidade agora é fazer o que Jesus mandou, o que as escrituras falaram, que todas as nações elas precisam ouvir daquele que é o Messias, que é Cristo. Entendeu? Acredito que é muito mais em relação a isso. Sim. Não estamos te ouvindo. Tá. É engraçado, Adriana. Fazendo assim como se... A gente que não tá ouvindo, Adriana. Eu tava dizendo pra Fernanda, porque ela não tava escutando. Ela tava escutando a gente, será? Acho que tava. Tá. Voltou? Voltou. Voltou. Vale. Tu tava escutando a gente? Tava, eu escutei tudo. Por isso que... o que eu achei muito assim... a questão quando eu vejo ele falando, né, eu meio que vejo que Paulo diz assim, Deus mandou 3 profetas aí, 3 dos profetas todos que vocês ouviram, ele mandou Isaías, mandou Moisés falou sobre isso, Isaías falou e Davi, que é em Salmos, né, que ele fala, quando diz que vai levar a palavra para os confins da terra. Então, ele falou, 3 profetas falaram sobre isso. E vocês que ouvem tanto, querem obedecer tanto que os profetas falaram, vocês não criam nele, no que Deus estava falando por eles, vocês não ouviram a respeito. Eu acho que é meio que Paulo falando, vocês não ouviram e não deram trela para o que Deus ia fazer. Quando Deus disse que ia deixar com ciúme, é porque Deus sabia que Deus já tinha no plano dele que outras nações iriam participar daquilo. E ele saberia, por conta das ações de vocês, que vocês teriam ciúmes. Aí eu meio que enxergo isso, por isso que eu acho que Moisés profetizou isso por conta disso.
Mas eu também acho bem interessante a forma do seu Jaime de ver, essa que eu acho que não anula a outra. A gente vê também que muitas vezes, quando a gente vai falar sobre, nem todos vão ouvir, assim como Deus mandou 3 profetas e os judeus ainda não conseguiram enxergar. Então, o que é o nosso papel? Falar. E, infelizmente, a gente não pode abrir a mente da pessoa e dizer o que é que vai fazer, que eu acho que Paulo tentou fazer isso, praticamente, fazer cirurgia, e não foi possível com todos, né? Então, eu acho muito, muito legal isso, e entender que como às vezes a gente se põe numa caixa, e eu acho que trago muito para minha vida, tipo assim, não querer moldar Deus numa caixa que eu criei. Porque foram 3... Está falando de novo. Só eu que não estou escutando, a Fernanda? Não estou te escutando, Fernanda. Foram 3, alguma coisa. Voltou. Pronto, foram 3 o quê? Voltou. Foram 3 profetas falando a mesma coisa e o povo ainda assim não quis enxergar. Sim. Não quis ouvir, não quis entender. 3 nesse contexto, né? Nesse versículo, nesse capítulo, porque é muito mais. Exatamente. E aí é muito doido. Verdade. Isso dá pra gente aplicar mesmo pra nossa vida, que quando a pessoa não tá aberta, minha filha, pode falar 1, 5, 10, que não entra, não. Às vezes, Deus tem que usar toda uma situação para que o coração da pessoa se quebrante e ela escute. E que se a gente não quiser falar, a Bíblia fala também que Deus vai usar até as pedras, mas vai ser anunciado. É mesmo. É desse jeito. É desse jeito. É muito bom. Muito bom. Acho que é isso, né? Nesse capítulo. Chibata neles. Não, o senhor finaliza falando, não finaliza falando like, as coisas, mas finalize aí, o que é que o povo tem que fazer, pai? Pregar, levar a mensagem. Tá independente do quê? Independente do quê, o quê? Daquilo que o senhor falou, meu filho. Não, tem que levar. Olha pra câmera e falei para os nossos internautas. Não, esses 2 versículos que eu gosto demais é deixa eu ver aqui. O 14, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Esse é o segredo. Eu acho que todos nós tínhamos que estarmos dispostos. Você, internauta, que gostou do nosso vídeo de hoje, do capítulo 10 de Romanos, né? Deu branco. Por favor, deixa o joinha, compartilha o vídeo, vem aproveitar aqui com a gente, porque mais e mais opiniões são muito importantes para nós. Nós não sabemos, né, de muita coisa, então a gente só compartilha aqui o nosso momento. Então venha participar, compartilha, deixa o like e bota nos comentários o que você achou. Valeu! Estudamos hoje Romanos capítulo 10. Amanhã nós estaremos juntos com você também aqui. Peço agora desde já que você possa dar um likezinho pra gente aí, inscrever-se no canal. Será um prazer estarmos juntos com você. Venha aprender a palavra de Deus conosco, né? Temos também, gostaríamos que você, se quiser entrar em contato conosco, temos um local, um meio bem fácil de você entrar em contato conosco, através do WhatsApp. O DDD 85, o telefone 996555555. Venha participar conosco. Será um prazer estar junto com você. Muito obrigado por estarmos juntos com você aqui. Nós agradecemos.
E desde já, estamos agora indo, mas voltaremos amanhã com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.